você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva e até às 19 horas estarei com você, trazendo muita informação do que acontece aqui na nossa região sul da Bahia, bem como nas demais regiões do nosso estado, tá certo? Lembrando também que fatos relevantes do Brasil e do mundo você acompanha aqui no nosso programa, na nossa TVI. Olha, eu quero iniciar o programa, como sempre gosto de iniciar, agradecendo ao carinho da audiência de cada um de vocês que diariamente estão aqui nos acompanhando. A você que nos acompanha pela Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus, o nosso muito obrigado e o nosso forte abraço a você. E a você também que nos acompanha através da internet, do nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Esse é o nosso canal oficial, tá certo? Você pode então ir lá, se ainda não é inscrito. E eu gosto sempre de dizer, se você ainda não é inscrito, vá lá, aperte o botão de inscrição, tá? E também as notificações no chamado sininho, para que você seja então lembrado no momento em que a nossa programação esteja no ar. Uma programação diversificada, uma programação que eu tenho certeza que você vai gostar muito, né? Bem-estar, entretenimento, esporte e, logicamente, muitas notícias, muitas informações. Nós temos aí 5 horas ao vivo de noticiário diariamente aqui na nossa TVI. Isso mesmo, mostrando que, de fato, nós aqui pensamos em deixar você muito bem informado. Pela manhã nós temos a nossa primeira edição do TVI News, com a Pérola Cordeiro e o Barbosa Filho, apresentação e comentários aí da Toné, né, Maria Antonieta. Logo depois, o Denilton Santos chega com o Alerta Cidade e o programa popular, o programa do povo, onde o povo tem vez, onde o povo tem voz. O Denilton Santos apresenta aqui ao meio-dia. Eu chego agora, finalzinho da tarde, trazendo todas essas informações para vocês dos acontecimentos do dia, aqui bem, de fato, bem peneirado, se assim podemos dizer, né, para que você fique por dentro das últimas informações, tá certo? É isso mesmo. Lembrando, você também pode acessar o nosso site oficial, tviplay.com.br, www.tviplay.com.br. Esse é o nosso site oficial, tá certo? Com muitas informações por lá também, em parceria com o Jornal à Tarde, e também o nosso player, né? Por lá os bastidores, a nossa programação, enfim, tudo você acompanha aí no nosso site oficial. Se preferir, pode baixar o aplicativo que está disponível aqui também através desse QR Code que aparece na sua tela. Aponte já a câmera do seu celular e baixe aí o nosso aplicativo, tá bom? Por lá, streamers também desse último documentário feito pelo Vitor, né, que é nosso colega aqui da TV, que fala sobre a vida do Adonias Filho, algo bem interessante. Eu, particularmente, recomendo a cada um de vocês, tá bom? Lembrando, lá no Instagram nós estamos com @TVIPlayOficial, por lá também vídeos dos acontecimentos aqui da nossa região e também, logicamente, bastidores da nossa TVI, tá ok? Vamos então iniciar a nossa programação de hoje, vamos trazer aqui os destaques do dia de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Né? O carnaval está batendo na porta aí. Amanhã já começa o carnaval de forma oficial na capital baiana. Né? A cidade de Salvador já se prepara aí. Na verdade, já está preparada, né? Porque amanhã, de fato, começa a verdadeira maratona aí de trios e de pessoas pelas avenidas da cidade. Para quem estará indo lá curtir o Carnaval de Salvador, muito juízo, muita cautela também, né? A vida é mais importante. Muitas vezes as pessoas querem sair por aí sem freio nenhum, né? Muita atenção, né, em relação ao trânsito, muita atenção nas localidades, né? Cuide-se, cuide da sua saúde, enfim, e se for curtir, vá curtir com tranquilidade, né? Em paz, sem nenhuma intenção má. Porque nós sabemos que muita gente, né, muita gente não, uma parcela, vamos dizer assim, do público, do fuleão, vai também com a má intenção.
né? Como disse no dito popular, tem uns malas por aí que querem ir para lá para o circuito só para brigar, só para empurrar as pessoas, só para praticar o mal. É melhor que fique em casa. É melhor que fique em casa, sem sombra de dúvida. Daqui a pouco vamos falar, então, sobre o início do carnaval, tudo preparado para amanhã na capital baiana. Mas antes, nós vamos aos destaques, como tinha anunciado aqui, aos destaques do dia de hoje. Vamos falar sobre uma queimada aqui na nossa BR-101, na altura da cidade de Ubaitaba e Aurélio Leal, né? Esse incêndio que aconteceu ali às margens da BR-101, né, entre Ubaitaba e Aurélio Leal, acabou mobilizando aí equipes e também assustando motoristas que estavam passando por lá. Vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco. Já na cidade de Ipiaú, uma mulher acabou sendo presa, suspeita de movimentar, sabe quanto? Cerca de R$500 mil para uma facção criminosa. Ontem nós falamos aqui da apreensão, né, do bloqueio de cerca de R$270 milhões envolvidos aí, pertencentes a organizações criminosas, as facções. Isso a nível Brasil, em uma operação denominada Martelo. Hoje nós já estamos falando aqui desta mulher que é suspeita de movimentar R$500 mil. Ou seja, mostra o poder das facções criminosas, mostra o poder que tem, de fato, toda essa questão aí do crime organizado também em nosso território baiano, já que esse fato aconteceu na cidade de Ipiaú, né? Nosso sudoeste baiano, a cidade de Ipiaú, que é uma cidade que agora tem despontado aí a questão da mineradora, muita gente tem ido para lá, né? E de fato tem crescido nessa região do Médio Sudoeste. Porém, vale a pena dizer que apesar do trabalho das facções criminosas, nós temos também o trabalho das nossas forças policiais, a Polícia Civil e a Polícia Militar, o que logicamente está aí dificultando a vida dessas facções. E é dessa forma que deve ser, né? Daqui a pouco, então, mais informações sobre essa questão na cidade de Ipiaú, sobre essa prisão desta mulher lá na cidade de Ipiaú. Olha, vamos falar também sobre uma situação terrível e lamentável. Uma família denunciou aí falta de pneu em uma ambulância. A pessoa estava necessitando, vamos falar dessa denúncia, né? A pessoa necessitando aí desse serviço na área de saúde, quando de repente então precisou, né, desse atendimento, dessa urgência, e o pneu da ambulância estava faltando. Isso em um distrito da cidade de Itapetinga. Atenção, Prefeitura de Itapetinga. O que está acontecendo com os municípios do nosso sudoeste? O que de fato está acontecendo? Porque semana passada nós mostramos aqui um munícipe da cidade de Itororó, também sudoeste da Bahia, onde ele vinha da nossa capital baiana, chegou em um posto da Polícia Rodoviária Federal e teve que ficar por ali, ao relento, porque o município não tinha pago o licenciamento da ambulância. A Polícia Rodoviária Federal teve que apreender o carro ali. O que de fato está acontecendo? Dessa vez agora é um pneu careca, né, o que inviabilizou o atendimento. Parece brincadeira, mas daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui para vocês esta situação que aconteceu por lá na cidade de Itapetinga, nosso sudoeste da Bahia. Olha, vamos continuar também falando aqui hoje ainda sobre uma denúncia de crime ambiental, minha gente. Vamos cuidar da natureza. Tem denúncia, nós mostramos aqui. A denúncia sendo verídica, logicamente nós mostramos aqui, né? O crime ambiental, isso aqui na nossa cidade de Itabuna, no centro da nossa cidade de Itabuna, um homem acabou matando um animal, um tamanduá. Imagine, rapaz, que natureza dessas pessoas. Vem os animais silvestres, ao invés de preservar, vai querer matar. Eu sei que comer, não vai comer esse animal aí, né? E mesmo que fosse para alimentação. Hoje, nós estamos aqui, eu duvido, Cássio, se esse cidadão estivesse com fome, de fato, saísse pelas ruas da cidade de Itabuna, por uma avenida como a Cinquentenário, se ele ficaria com fome até o final da Cinquentenário. Eu duvido. O nosso povo é um povo que ajuda. Eu não tenho dúvidas disso. Mas eu tenho certeza que não foi por essa questão que ele matou o animal, né? Eu acredito veementemente que matou por maldade mesmo. E daí a importância de punir essas pessoas, hein?
volta e meia nós vemos as situações com os nossos animais ali na beira do rio Cachoeira. As capivaras, por exemplo. Tem gente que joga pedra, tem gente que atinge os animais com pedaços de madeira. E isso não deve continuar aqui na nossa cidade de Itabuna. Mas, lamentavelmente, esse crime ambiental aconteceu aqui no centro. Um indivíduo acabou matando este animal, hein? Vamos falar sobre esse assunto também daqui a pouco. Olha, a violência, infelizmente, não para. Na cidade de Ibirataia, melhor dizendo, desculpem, Ibirapitanga. Ibirapitanga, aqui próximo à cidade de Quaraci, já na nossa região, na chamada zona Z4, né? Ibirapitanga, Quaraci, Almadina e Itajuípe. É o Z4 aqui da nossa região, né? A cidade de Ibirapitanga, infelizmente, ainda vive dias de terror no que diz respeito à questão da violência, hein? Por lá, um tiroteio no chamado Bairro Novo mobilizou aí equipes da Polícia Militar e assustou, logicamente, os moradores. Vamos falar daqui a pouco sobre este assunto por lá, tá bom? Daqui a pouco, então, essa situação da violência crescente na pequena cidade de Ibirapitanga, né? Onde, então, aconteceu este tiroteio, minha gente, esse tiroteio. Houve aí um equívoco, né, produção? Ibirapitanga não fica ali no Z4. No Z4 é o Itapitanga, gente. Já retificando aqui, né, a informação. Itapitanga é a cidade que fica localizada no Z4. Este fato que eu acabei de anunciar aqui é na cidade de Ibirapitanga. São os nomes muito parecidos aqui dos municípios, né? Olha, nós estaremos recebendo também na nossa sala de entrevistas hoje o Michel Lima, ele que é gerente adjunto do Sebrae. Nós estaremos falando de uma ação que o Sebrae está realizando durante toda esta semana e no dia de hoje a temática é crédito. Você que é empresário, você que é empreendedor, tem o seu próprio negócio, está em busca de crédito, né? O crédito, ele não pode ser aí algo que venha para você em um momento de angústia, em um momento em que você está aí sufocado, como um socorro. O crédito, ele deve ser adquirido como uma estratégia para melhorar, para fazer com que o seu negócio cresça. E é isso que o Michel vai falar daqui a pouco aqui para a gente no nosso programa, tá bom? Olha, eu vou ali, mas eu volto, não saia, porque hoje o programa tem muita informação para você. Um minuto só. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. Daqui a pouco, hein? Lembrando, bate-papo muito interessante aqui sobre negócios. Você que é um empreendedor, vamos falar sobre crédito. O crédito, ele não deve ser um socorro da sua empresa. Pelo contrário, ele deve ser algo de forma estratégica. Ele deve ser pedido no momento estratégico para você. Tem gente que só acessa um crédito quando está ali já com a corda no pescoço, como dizem aí no dito popular. Você pode acessar o crédito independente do momento, mas principalmente no momento de forma estratégica, ou seja, para dar um up aí na sua empresa, para dar um up no seu negócio, enfim. Daqui a pouco o especialista nessa área, o Michel Lima, ele que é gerente regional, na verdade ele é gerente adjunto aqui da unidade regional do Sebrae na nossa cidade, parceiro aqui também da nossa TVI, vai estar trazendo essas explicações para vocês. Olha, vamos iniciar o nosso programa hoje com essa informação que é indignante. É indignante, eu falei agora há pouco, no centro da nossa cidade, em pleno centro da cidade, um homem acabou aí cometendo um verdadeiro crime ambiental, tá certo? E matou um tamanduá, isso mesmo, matou um tamanduá no centro da cidade de Itabuna. Crime ambiental, hein? Eu sou a favor aí de penas mais duras, inclusive multas que doam no bolso de um cidadão como esse. O animal está lá, não está oferecendo risco para ninguém, ele acabou então matando esse animal. Essa é a realidade, nós vamos ver essa matéria agora, pode rodar. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um caso de maus-tratos contra animal silvestre registrado na noite desta terça-feira, na Avenida J.S. Pinheiro, em Itabuna. Nas imagens, um homem aparece matando um tamanduá. Segundo as informações que acompanham o vídeo, o suspeito estaria em uma motocicleta Bros vermelha, seguindo no sentido Nova Itabuna. O caso ocorre poucos dias após outro episódio que chocou a região, também envolvendo a morte de um tamanduá, o que tem gerado revolta e reforçado o debate sobre a proteção da fauna silvestre. Matar ou maltratar animais silvestres é crime ambiental, com penalidades previstas em lei. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação do suspeito ou providências adotadas pelas autoridades. Então está aí na sua tela. Vejam bem o exato momento em que este fora da lei o cidadão fazer uma situação como parar a moto para poder atingir um animal inofensivo, gente. Que absurdo. Essas imagens chegam a ser chocantes. Uma pessoa que faz isso com o animal, eu não tenho dúvidas que tem coragem de fazer com a pessoa. É preciso endurecer aí as penas, hein? Olha lá, parou a moto dele do lado de cá e foi lá atingir o animal. Se brincar, um medroso, né? É um medroso. Um animal inofensivo, olha aí, o tamanduá. Acabou morrendo na mão deste fora da lei aí. Está cometendo um crime. Está cometendo um crime. Crime ambiental. O verdadeiro crime ambiental é o que esse cidadão aí estava cometendo ao dar diversas capacetadas sobre o animal. Que terrível. Que terrível. Precisamos cada vez mais trabalhar. Olha aí, olha que situação. Eu não gosto nem de ver essa imagem, rapaz. Pode retirar essa imagem aí, por gentileza, Cássio? Retira a imagem aí, porque de fato é uma imagem que deixa a gente indignado. Para que fazer uma situação dessa com o animal?
E aqui eu quero chamar a atenção dos órgãos ambientais. Aqui em Itabuna nós não temos, né, a Delegacia Ambiental, mas nós temos o GOPA, aí, que é o trabalho realizado, é um grupamento, né, ostensivo de proteção ambiental. Se não me engano, essa é a sigla do GOPA, que é da nossa Guarda Municipal, ligada aí à Secretaria, né, de Ordem Pública, o SESOP. Atenção, olha essas imagens aí. Né? É um animal silvestre, não é um animal que nós temos costume de lidar no dia a dia, mas situação como essa aí, nós não podemos jamais permitir que esteja acontecendo em nossa cidade. Esse cidadão deve ser identificado e deve ser punido nos rigores da lei. Eu sei que tem lei para isso, ele precisa ser punido. É triste ver um animal inofensivo, essa é a realidade, esse animal inofensivo sendo atingido daquela forma. Pega ali o animal com um capacete e o animal sem poder se defender. Eu fico pensando o que é que passa na cabeça de um cidadão desse. Meu amigo Edmilson Silva está nos acompanhando também, um abraço para você aí. O que é que passa na cabeça de um cidadão desse? Sinceramente, não tem como saber de fato. Porque ele está seguindo a viagem dele ali para poder fazer o mal. Se fosse para ajudar o animal, nem pararia. Se fosse para ajudar o animal, não pararia. Pelo contrário, passaria de largo, né? Passaria de longe. Mas para fazer o mal, parou. Precisa ser investigado e precisa ser punido nos rigores da lei. Hein? Crime ambiental em plena área central da nossa cidade de Itabuna. Isso nós não podemos deixar que se repita, nós não podemos deixar que continue acontecendo por aqui. Muito bem, vamos seguindo com mais informações e desta vez nós vamos falar sobre uma situação que aconteceu hoje aqui na cidade de Itabuna. Eu tenho batido sempre na mesma tecla, muita atenção você que é motociclista, principalmente os motociclistas. O que tem de acidente acontecendo com motociclista, envolvendo motociclista, né, e carros de passeio, não está no gibi. Praticamente todos os dias eu falo aqui de uma situação envolvendo motociclistas. Hoje foi um desses casos. E foi algo mais grave até, né? Envolveu um motociclista e um ônibus do transporte coletivo da cidade. Nós temos imagens desse cidadão ali já debaixo da estrutura do ônibus. Né? Esse jovem acabou ficando ferido após esse acidente entre a moto e o ônibus, como eu já disse aqui, do transporte coletivo. Esse homem, você vê aí exatamente o momento em que as pessoas tentavam até retirá-lo, o que não é aconselhável, viu, gente? Aconteceu o acidente, espera chegar o socorro, por mais que a pessoa esteja ali. Olha, eu sei que isso aí as pessoas estão ajudando aí, estou tentando, porque são pessoas de boa vontade, né? De boa vontade. Porém, se faz necessário, né, esperar o atendimento dos especialistas. Não se pode, de maneira nenhuma, mexer na pessoa acidentada, porque, ao invés de ajudar, você pode estar atrapalhando, né, pode estar causando aí um trauma. Nós não sabemos, a pessoa pode ter quebrado uma vértebra, né, pode ter quebrado alguma coisa aí, e no momento em que ela se mexe, acaba, como posso dizer, dificultando mais ainda a situação. Mas o fato é, a situação é exatamente esta. Hoje pela manhã, este homem acabou ficando gravemente ferido após esse acidente, né, registrado. Na verdade, não foi pela manhã, já foi no início da tarde de hoje, né, esse grave acidente aí. Né? Esta é uma região lá do bairro Ferradas, aqui da nossa cidade. Hein? De acordo com as informações iniciais, esse jovem que você vê debaixo deste ônibus conduzia uma motocicleta modelo cinquentinha. Ele conduzia uma cinquentinha exatamente ali naquela região do bairro de Ferradas, quando então, né, por circunstâncias que ainda não foram esclarecidas, ele acabou então parando, como vocês podem ver na imagem aí, debaixo deste ônibus do transporte coletivo. Como ele foi parar aí, é que nós não sabemos, meu amigo Michel. Porque, sinceramente, praticamente todos os dias nós anunciamos aqui situações envolvendo acidentes, né, de motociclistas com carros de diversos tipos. Enfim, é preciso muita atenção ao trafegar pelas avenidas, pelas ruas da cidade. Né? Eu tenho visto, eu falava ontem aqui, que o nosso município de Itabuna,
Nós não temos aqui o autódromo. Itabuna não tem autódromo. Ilhéus também não tem autódromo. Aqui na nossa região nós não temos autódromo. Que eu conheço aqui de cabeça, só lá no sudeste do país, em São Paulo, que tem um autódromo de Interlagos. Lá é o local exato, apropriado para correr. Aqui, recentemente, saindo aqui da emissora, próxima rotatória ali, se não estou atento, poderia ter sido uma dessas vítimas. Ao parar uma motocicleta em alta velocidade, tem muito motociclista aí que só quer andar em alta velocidade. Daí eu vou dar até essa ideia aqui para o prefeito Augusto Castro. Né? Vamos construir um autódromo para botar esses motociclistas e até mesmo motoristas aí para correr por lá sozinho, porque de fato não estão obedecendo, né, a velocidade permitida. E consequência disso, o que acontece? Acidentes como esse que nós registramos aí no dia de hoje, início da tarde de hoje, bairro Ferradas. Esse jovem acabou parando aí debaixo deste ônibus do transporte coletivo. Ele estava, então, nesta motocicleta de modelo cinquentinha, né? As circunstâncias ainda não são conhecidas, de fato, o que aconteceu para ele parar aí debaixo dessa motocicleta. Inclusive, esse exemplo que eu estou dando aqui, eu não estou aplicando para a situação que aconteceu hoje. Nós não sabemos, de fato, a circunstância. Mas muitas dessas situações acontecem por imprudência desses motociclistas aí, né? Lembrando que a identidade do rapaz não foi divulgada, né? E o vídeo que tem circulado aí nas redes sociais, é possível ver que esse jovem, ele estava consciente, estava bastante agitado, né? Ficou ali temeroso com tudo que estava acontecendo, não é para menos, enquanto acabou recebendo aí exatamente esses primeiros socorros que foram prestados por populares que acabaram presenciando este acidente, hein? E lembrando que o SAMU foi então acionado e esse jovem foi aí resgatado, né, consciente, volto a dizer, e logicamente encaminhado para uma unidade hospitalar. A equipe médica, ela acabou então realizando todos os atendimentos, encaminhou essa vítima para o hospital e até o momento não foram então aí divulgados o estado de fato de saúde desse jovem. Mas eu quero bater na tecla aqui e voltar a dizer, atenção redobrada. Nós estamos entrando no período da festa, do carnaval, onde muita gente quer curtir e está no seu direito de curtir tranquilamente. E aqui fica, logicamente, um conselho de amigo. Você que está me assistindo aí agora, se você beber, não dirija, ou não pilote, ou não ande de bicicleta, até mesmo de bicicleta. Tá certo? Quer beber, passe para outra pessoa a direção do seu veículo, do seu meio de transporte. Porque, infelizmente, é exatamente nesses períodos aí, ano a ano, que nós vemos o crescimento de acidentes, né? Esta é a realidade. Então tá aí essa informação, aconteceu hoje no início da tarde, esse acidente, esse jovem, infelizmente, segundo as informações, ficou gravemente ferido, decorrência desse choque com o ônibus do transporte coletivo aqui na cidade de Itabuna, mais precisamente no bairro de Ferradas. Vamos seguindo, Cássio? Vamos seguindo com mais informações, vem comigo aqui. Lembrando que daqui a pouco nós vamos bater um papo com o gerente adjunto do SEBRAE aqui no município, na região, o Michel Lima. Ele vai estar falando da programação que já vem acontecendo, acredito que a semana toda, né, Michel? Toda semana, trazendo as soluções para você que é empreendedor, para você que quer melhorar o seu negócio. O SEBRAE já está nativo, o SEBRAE, vou usar aqui a expressão, o SEBRAE está on, já começou, né? Está aí trazendo essas ações para você, empreendedor. Daqui a pouco vamos falar sobre a importância do crédito, né? Volto a dizer, o crédito ele não deve ser acessado somente em um momento em que você está lá, como no dito popular, né, com a corda no pescoço. Pelo contrário, o crédito ele deve ser acessado de forma estratégica na sua empresa. E essa é o que estará trazido hoje para os empreendedores logo mais ali na sede do SEBRAE aqui em Itabuna, tá certo? Mas antes, nós vamos falar aqui sobre um assunto também que aconteceu na cidade de Ipiaú. O crime cada vez mais organizado, hein? Uma mulher acabou sendo presa na cidade de Ipiaú, suspeita aí de integrar uma facção criminosa e movimentar cerca de, sabe de quanto, minha gente?
R$500 mil. É isso mesmo, R$500 mil, vocês não estão enganados. Em uma cidade como Ipiaú, que é uma cidade de pequeno, médio porte aqui do nosso médio sudoeste baiano. Essa mulher acabou sendo presa, a polícia fez essa apreensão, a polícia civil do nosso estado aqui acabou apreendendo lá na cidade de Ipiaú, em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, aí o FICO, né? E acabou desferindo aí mais um golpe contra o braço financeiro de uma organização criminosa que atua aí na região de Ipiaú, hein? Esse fato aconteceu na tarde de ontem, na tarde de terça-feira, onde então esta mulher acabou sendo presa preventivamente sob acusação de lavagem de dinheiro para esta facção criminosa que atua não só em Ipiaú, mas também em cidades vizinhas. Né? Atua não só em Ipiaú, mas também nas cidades vizinhas ali desta região. Né? A prisão é um desdobramento direto da Operação Alta Potência 2, que foi deflagrada em novembro do ano passado, de 2025, que visa então asfixiar aí o poder econômico de organizações criminosas e também combater o tráfico de drogas e também homicídios, né? Já que existe uma ligação entre tráfico de drogas, homicídio, né? Uma coisa vai alimentando a outra. O tráfico alimenta aí as facções criminosas que retroalimenta, né, logo após passar por essa lavagem de dinheiro, que é exatamente o que essa mulher acabou sendo presa aí, né? A suspeita é exatamente nesse sentido. As investigações em torno aí da suspeita, né, identificada pelas iniciais USM, revelam números impressionantes. Segundo a Polícia Civil, ela seria aí a peça-chave na movimentação de valores ilícitos para então beneficiar as lideranças desta facção. Hein? Em um intervalo de apenas 180 dias, a investigação apurou aí que mais de R$500 mil, vejam bem como eu falei agora há pouco, mais de R$500 mil passaram aí pelas contas vinculadas a essa suspeita, a esta pessoa que acabou sendo presa, configurando então uma movimentação financeira totalmente incompatível com a sua atividade legal. É aquela coisa, né? Aquela pessoa que você vê ali com um pequeno negócio, mas sempre em aberto. A polícia acabou suspeitando, logicamente, os investigadores acabaram entrando aí nesta situação, né? E acabaram, então, descobrindo que esta senhora, não foi revelado aqui o nome, apenas as iniciais, né, USM, as iniciais do nome dessa senhora, que acabou, então, esses investigadores acabaram, então, descobrindo esta participação e de que essa senhora estaria fazendo uma espécie de lavagem de dinheiro para essas facções criminosas. Né? Você vê aí exatamente uma quantia de dinheiro que foi apreendida, alguns veículos também, né, veículos de grande porte até, né, foram apreendidos aí também lá na cidade de Ipiaú. Todas essas apreensões foram feitas no dia de ontem, na terça-feira, dia de ontem. Fazendo o balanço aqui desta operação, né, esses veículos de luxo, como eu já disse aqui, e também imóveis, viu gente, acabaram sendo aí apreendidos com essa detenção da senhora. A operação Alta Potência 2 chega então aí à marca de 23 mandatos de prisão preventivas cumpridas. Né? 23 prisões foram realizadas, dentre elas esta que nós estamos trazendo aqui para vocês. Né? Além também do foco nos indivíduos, a polícia ela tem então mirado aí no patrimônio do crime, ou seja, trabalhando de forma não só ostensiva, mas também preventiva, né? Trabalhando lá exatamente no cérebro da coisa, asfixiando todo esse poder que essas organizações criminosas têm para poder continuar trabalhando. E eu acredito que é dessa forma. Então, trazendo aqui as informações do que de fato foi apreendido, nós temos aqui, além dos 23 presos preventivamente, né, o sequestro aí de 4 imóveis de alto valor. Temos também um bloqueio de diversas contas bancárias que foram feitas através desta operação e também a apreensão de 3 veículos de luxo, né, sendo eles um Corolla Cross. Eu tentei lembrar esse nome ontem, né, o Corolla Cross, que é um modelo aí do Corolla, um modelo mais sofisticado, além de um Jeep Renegade e uma Toyota Corolla, que é já o outro modelo mais baixo, né, o modelo sedã. Enfim, só carro bom, carro de luxo
aí foram apreendidos também pelas forças policiais, pelos nossos policiais aqui da Bahia, tá bom? Tá aí então esta informação, parabéns a todos os envolvidos, né, da Polícia Civil por esta importante apreensão, asfixiando aí o crime organizado na região também da cidade de Ipiaú. Muito bem, meu amigo Cássio, nós vamos a um rápido intervalo e já nós estaremos conversando com Michel Lima, ele que é gerente adjunto aqui do Sebrae na nossa região. Não sai daí, eu volto já já. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, e assim como prometido, eu já estou aqui ao lado do Michel Lima, ele que é gerente adjunto do Sebrae. Eu tenho certeza que será um bate-papo muito interessante. Hoje nós estamos recebendo ele aqui pelo seguinte: o Sebrae está com atividade durante toda essa semana, é a semana de decisão e crescimento, né? Semana de decisão e crescimento do Sebrae, onde os empreendedores eles estarão ali recebendo palestras e também, logicamente, tendo acesso a muitos produtos que o Sebrae dispõe para poder melhorar, então, o seu negócio. No dia de hoje, o Sebrae, tanto aqui em Itabuna como em Ilhéus, nós teremos uma palestra voltada para a área do crédito, né? Muita gente quer acessar esse crédito e é por isso que nós vamos conversar agora com o Michel Lima. Ele volta a dizer que é o gerente adjunto do Sebrae, a quem eu saúdo aqui com boa noite. Seja muito bem-vindo. Nesse ano de 2026 é a primeira vez que você está vindo aqui novamente, né, Michel? Já que é nosso parceiro aqui de outros momentos. Crédito, né, que é um tema que chama bastante atenção e que é muitas vezes um calcanhar de Aquiles para muitos pequenos empresários. Muito bem. A questão do crédito, de fato, ela é algo importante dentro das empresas e, em muitos casos, de forma vista como algo vital, né? É algo vital para a saúde das empresas. A diferença é que muita gente ela acessa o crédito em um momento já de sufoco e não em um momento estratégico. É exatamente isso que vocês vão estar tratando agora, né? Quando o problema já está instalado e a pessoa vai lá acessar o crédito, né? Não acessou lá atrás quando deveria de fato. Essa semana, inclusive até de capacitação, Joab, foi criada justamente com o objetivo de preparar as empresas para esse ano, que é um ano que nós vamos ter eleição, vamos ter Copa do Mundo, vamos ter muitos feriados prolongados. Então a gente começou essa programação na segunda-feira aqui em Itabuna com uma palestra sobre fluxo de caixa, né, que é justamente você que é empresário, como você administra a entrada e saída de dinheiro da empresa e principalmente, né, projetando e fazendo um planejamento financeiro para você evitar possíveis problemas, né? E, além disso, na terça-feira, ontem, nós falamos sobre a questão do planejamento, da importância do empreendedor, ele ter metas claras, ele fazer um planejamento estratégico do seu negócio. Hoje a gente vai falar sobre essa temática de crédito, que muitas vezes as empresas, como você disse, buscam o crédito quando realmente o crédito não é mais solução. Porque o crédito, muitas vezes, Joab, ele é a solução para você fazer investimentos, para que você possa estar fazendo com que o seu negócio aproveite oportunidades de mercado para poder viabilizar novos mercados, novos equipamentos, nova infraestrutura, novas estratégias de marketing, divulgação, né? Tanto que quando a empresa precisa de um capital para fazer investimento, o que a gente chama de investimento fixo, que é a aquisição de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, construção, reforma, você tem alguns bancos que operam com taxas de juros pequenas, né, menos de 1% ao mês, com prazo de carência, com prazo de pagamento alongado, enquanto aquelas empresas que necessitam do dinheiro, que é o capital de giro, esse dinheiro é um dinheiro mais caro, né?
porque é um dinheiro que o banco, muitas vezes, ele não tem acesso a garantias de que, em caso de uma inadimplência, você venha realmente ter a garantia para poder cobrir aquela ausência de pagamento. Então, amanhã a gente termina com o evento sobre marketing digital, e toda essa programação, Joab, ela foi criada com o objetivo de trazer ferramentas práticas, né? Inclusive, até só fazer uma correção rápida, Sim. que hoje o tema de crédito ele é feito aqui em Itabuna, e em Ilhéus hoje está sendo tema de marketing. Amanhã em Ilhéus vai ser crédito. Perfeito. E aqui vai ser marketing. Ou né? seja, o mesmo palestrante de Não. Itabuna, o de Ilhéus, faz essa... Do tema, né? Então Sim, a gente vai ter, inclusive até hoje e amanhã, a gente vai ter também a participação de gerentes dos bancos, né? Perfeito. A gente vai ter aqui Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Sicoob, Sicredi, aonde também você que é empresário vai ter a oportunidade de conversar diretamente com o gerente do banco para poder ver quais são as melhores alternativas e poder comparar o que esses bancos estão oferecendo em relação ao crédito. Maravilha. E por falar em banco, tem muita gente que acaba confundindo, né? Achando que o Serviço Brasileiro, né, de Apoio às Microempresas, que é o SEBRAE, acaba também concedendo esse crédito. O SEBRAE ele não concede crédito. E eu sempre gosto de bater nessa tecla, que é para a gente desmistificar essa crença, até chega a ser uma crença popular, né, de que o SEBRAE ele dá esse crédito. Pelo contrário, ele ensina, né, como acessar esse crédito. Não é isso? Exato, né? A gente possui o que a gente chama de uma solução chamada de crédito orientado, né? Onde, inclusive, até a gente fez uma parceria em nível estadual com a FIEB, que é a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, onde a gente tem o NAC, que é o Núcleo de Acesso a Crédito, que faz todo o processo de orientação, de organização de documentação, para que você, empresário de micro e de pequena empresa, vá ao banco já com toda a documentação preparada para que realmente você tenha o seu cadastro aprovado e que você efetivamente tenha acesso a crédito. O SEBRAE também tem, Joab, um serviço chamado de FAMP, que é o Fundo de Aval para as micro e pequenas empresas. Esse FAMP, ele serve para complementar uma garantia real que o banco, de repente, exige do empresário. A gente sabe que, principalmente, o empresário de micro e de pequena empresa, muitas vezes, ele tem uma garantia, mas a garantia não atinge o valor que o banco exige para poder concretizar a operação. Então, esse fundo de aval, nesses casos, é acionado pela instituição bancária para que o SEBRAE entre como se fosse um avalista dessa micro e dessa pequena empresa. Esse aval pode chegar até 70% do valor da garantia que o banco exige. E no caso de mulher, esse aval pode chegar a 100% da operação. O FAMP Mulher. O FAMP Mulher. Inclusive, até nós estivemos aqui fazendo o lançamento aqui na Bahia, né? Foi a primeira cidade a fazer esse lançamento em parceria aqui com o Sicoob Copec. E a gente está ampliando, né, provavelmente ainda nesse semestre, o FAMP para microcrédito, né? Então, principalmente para o MEI, né? O MEI que muitas vezes ele tem dificuldade, né, de participar dessa questão do acesso a crédito. A gente já está assinando, provavelmente nos próximos dias, uma parceria com o Banco do Povo de Itabuna, aonde esse FAMP vai ser disponibilizado também através do Banco do Povo de Itabuna, e a gente espera ampliar também para outras instituições. Maravilha. Eu sei que esse fundo de aval é importantíssimo, né? Você explicou aí, importantíssimo para a sobrevivência, né? E para esse acesso ao crédito. Logicamente você não pode entrar aí, adentrar nos detalhes da palestra do dia de hoje, mas eu gostaria aqui de pincelar algumas áreas, né, que serão colocadas, né, nessa palestra, como por exemplo leitura de oportunidades de crédito, né, do negócio, esta questão de como fazer, né, o know-how, enfim, o que o empreendedor que vai estar hoje lá à noite, que ainda dá tempo, inclusive você que está assistindo aí, que pode estar assistindo, poderá receber de orientação nesta palestra. A primeira coisa que a gente faz é fazer um diagnóstico da empresa, né? Então,
todo empresário que participar desse evento hoje, ele vai fazer um diagnóstico. Nesse diagnóstico com perguntas e respostas, a gente vai ter a possibilidade de conhecer um pouco do perfil da empresa, para que a gente possa verificar se a empresa realmente tem capacidade ou não de ter esse acesso. Logo após, a gente vai ter uma apresentação onde a gente vai mostrar para o empresário quais são os cuidados que ele deve ter na hora de tentar acessar esse crédito. A gente vai apresentar esse serviço, né, de assessoramento gratuito para o acesso a crédito, e logo após essa apresentação a gente vai ter os bancos. Então a gente vai ter Banco do Nordeste, Caixa Econômica, Sicoob, Sicredi, se apresentando suas linhas de crédito, e no final a gente vai fazer tipo um network, né? Então, os empresários que participarem do evento hoje vão ter a possibilidade de conversar diretamente com esses gerentes para, de repente, agendar uma visita, ou seja na empresa, ou seja no banco, trocar contatos. Então, vai ser um momento muito rico, porque muitas vezes o empresário não tem tempo até para se dirigir a uma agência bancária. Muitas vezes o empresário tem aquele receio da porta giratória do banco, né? Então vai ser um momento único para você que é empresário de micro e de pequena empresa, conversar diretamente com esses gerentes, conversar com a equipe do Sebrae também, para poder ter a melhor assessoria possível para finalmente ter acesso a um crédito ou tentar fazer uma renegociação de crédito. É um momento propício, né? E a gente está fazendo essa convocação para que você, empresário, possa participar, porque muitas vezes, Joab, as pessoas pensam assim, mas eu não preciso agora do crédito, ou então, o crédito é muito burocrático, né? Existe uma burocracia? Existe, né? Mas se você se prepara antes, né, você pode aproveitar oportunidades, que, como eu falei, tem banco que para linhas de investimento você tem até 60 meses para pagar, você tem carência que pode chegar até 24 meses, onde você só paga os juros trimestralmente. Então, muitas vezes você pega um dinheiro seu, um capital próprio, né, para fazer uma imobilização em equipamentos, em imóveis, utensílios, e aí você fica descoberto de capital de giro, e aí quando você vai bater na porta do banco atrás de capital de giro, é um dinheiro mais caro, é um dinheiro que você precisa pagar num curto prazo. Então, empresário de micro e de pequena empresa, venha ao Sebrae. Hoje, a temática de crédito é aqui em Itabuna, a gente fica ali na Firmino Alves, ao lado do LID, ali na Beira Rio, começa a partir das 19 horas. Amanhã essa temática de crédito vai ser ofertada em Ilhéus, na nossa sede lá em Ilhéus, que fica ali no edifício Premier, do lado do estádio Mário Pessoa. Hoje à noite, em Ilhéus, vai ter a temática de marketing, e amanhã a gente vai ter a temática de marketing aqui na nossa agência do Sebrae também. Muito bem, eu sei que essa semana aí de decisão e crescimento é apenas o início desse ano de 2026 para as atividades que o Sebrae pretende realizar aqui também na nossa região. Eu queria que você fizesse esse panorama aí daquilo que ainda vem pela frente, o que o Sebrae está pensando, planejando, logicamente, para dar esse apoio aos empresários aqui da nossa região. Primeiramente, Joab, é importante a gente reforçar de que a gente conseguiu uma ampliação dos projetos do Sebrae aqui na nossa região, né? Então, a gente vai ter alguns projetos que vão ser continuados. A gente tem o projeto de comércio, projeto de indústria de alimentos, a gente tem o projeto de bem-estar, a gente tem o projeto de turismo, de cacau e chocolate, né? Então, esses projetos, o de alimentação fora do lar também, esses projetos eles foram mantidos, né, para esse ano de 2026. E a gente conseguiu trazer mais 3 projetos aqui para a nossa região. Então, se você é produtor de leite, né, se você é produtor de café, né, e se você também trabalha na área de construção, a gente está trazendo novas ações do Sebrae aqui para esses 3 segmentos importantes para a nossa região. E a gente ficou muito feliz, né, de poder captar esses projetos e trazer para poder atender o universo de micro e pequenas empresas desses segmentos. Além disso, né, a gente vai ter
participação em eventos. A gente tem agora em março os eventos voltados para o público feminino. Então, em Ilhéus, a gente vai ter uma parceria com a CDL, que é o Delas para Elas, que está chegando a mais uma edição. Aqui a gente vai ter o Espírito Mulher. A gente vai ter também uma participação numa grande feira que a gente vai ter em Salvador em março, que é o Salão das Cidades Empreendedoras, onde a gente vai ter a possibilidade de ter algumas prefeituras aqui da nossa região expondo e apresentando os projetos que envolvem o empreendedorismo aqui na nossa região. E no decorrer do ano vai ter muito evento aí para os segmentos que eu citei aqui e um portfólio assim geral, né, para todas as empresas. E além disso, a gente também ampliou o nosso portfólio de soluções virtuais. Então a gente está lançando um programa muito rico, né, de conhecimento e informação sobre finanças e marketing digital, que é o Up Digital. Além disso, a gente está fazendo um programa agora chamado Decola MEI, onde a gente vai estar ofertando capacitações gratuitas segmentadas para o público MEI. Então, Joab, a gente quer aproveitar esse seu espaço no seu programa para poder convocar, né? Você que é empresário, vem para o Sebrae. O Sebrae tem uma série de soluções. A gente tem o nosso 0800, que eu gostaria de divulgar aqui, que é o 0800 570 0800, 0800 570 0800, onde você pode ter acesso a essas informações, pode ter acesso à nossa programação. A gente tem uma loja virtual onde você pode ter acesso à programação dos nossos eventos que vão acontecer tanto de forma presencial quanto à distância. E o Sebrae está aí disponível. Vamos começar agora em março também o programa Sebrae na sua empresa, onde a gente leva o Sebrae até a sua empresa. Você pode ligar para a gente também e pedir uma visita do Sebrae. E a gente está muito feliz, né, de mais um ano, capitaneado aqui pela nossa gerente regional, que é a Claudiana Figueiredo, trazendo ações para o desenvolvimento desse mercado tão importante que são as micro e pequenas empresas da nossa região. Muito bem, parabéns aí por esses novos produtos, porque dentro desse que você falou, eu tenho certeza que muitos deles vai abranger as atividades econômicas aqui da nossa região, né? Quando nós falamos do cultivo do leite, de gado, quando nós falamos da questão do café, de fato nós estamos falando também da nossa região sul da Bahia. Isso é importante, né? Esse retorno de acordo com o que a região de fato produz. Tá? Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Dizer que a TVI, né, está sempre aberta aqui nessa parceria de divulgação e espero tê-lo aqui mais uma vez, né, mais vezes aqui para trazer essas informações para os nossos telespectadores e espectadores também. A gente aqui agradece, Joab, a parceria da TVI, né? A TVI é um espaço, né, que sempre abre portas, né, principalmente para esse universo das micro e das pequenas empresas. Hoje a gente tem mais de 35 mil micro e pequenas empresas aqui na nossa região e a gente fica feliz e parabeniza a TVI e a você pelo seu programa e por ter esse espaço onde a gente consegue divulgar as nossas ações. Maravilha. Nós vamos a um breve break, já que nós voltamos, não saia daí. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo.
Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. Seu evento, seu carro, seu projeto sempre online, na cidade ou no meio do nada. A Logstar leva internet onde os outros não chegam. Wi-Fi profissional, Wi-Fi mobile para automóveis e conexão poderosa em áreas remotas com Starlink. Logstar, internet em qualquer lugar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação até às 19 horas para você, hein? E vamos seguindo de notícias por aqui. Desta vez nós vamos falar sobre o carnaval na cidade de Ilhéus. Isso mesmo, o carnaval da cidade de Ilhéus já começou aí, né? Já com festas desde o último domingo. Nós vamos trazer aqui também falando sobre os próximos dias dessa festa, que vai seguir aí a partir do próximo dia 13, próxima sexta-feira, né? Isso mesmo, o carnaval de Ilhéus anima aí os bairros da cidade e, logicamente, reforça a tradição cultural do município, né? Os blocos tradicionais, shows e forte participação popular marcaram o dia da folia lá na Terra da Gabriela. No último domingo, dia 8, a programação se espalhou aí por diferentes bairros da cidade, levando música, alegria e também diversidade de ritmos para os moradores e também para os visitantes, né? Turistas, pessoas que estão visitando a cidade, estão também curtindo aí os chamados bloquinhos, enfim. No bairro do Pontal, o bloco Filhos de Zinho acabou abrindo aí a festa durante a tarde. Já no período da noite, o cantor Léo Silveira comandou então aí o palco e encerrou a programação lá no bairro em clima de animação. Já no bairro Hernani Sá, meu amigo Cássio, o bloco Pirulito acabou tomando aí as ruas com a apresentação de Amanda Andrade e as Pichucurras, né? Olha o nome diferente aí do grupo, né? As Pichucurras. Olha, rapaz, é um verdadeiro trava-língua aqui para o apresentador, né? Mas a folia também se espalhou aí pela Avenida Soares Lopes, onde então o bloco Levada do Samba Amado contou com shows de Sambadila e Amparo Júnior, garantindo então o samba e a energia para todo o público, a energia em alto astral para todo o público na cidade de Ilhéus. Já no residencial Sol e Mar, também aconteceu aí a folia, hein? A folia também está acontecendo por lá. O bloco Pipoquinha acabou levando a diversão para a criançada e todas as famílias ao som de Pirulito e Paçoca. Um abraço aí para o Pirulito e Paçoca. Já estiveram aqui, inclusive, no nosso programa, né? Essa dupla aí, dinâmica de palhaços, Pirulito e Paçoca, aqui da nossa cidade de Itabuna, acabaram então levando aí toda a alegria para a criançada do residencial Sol e Mar, reforçando, logicamente, o caráter democrático e familiar, né, desta festa lá na cidade de Ilhéus. Lembrando, gente, que a programação do Carnaval 2026 em Ilhéus, ela segue nos dias 13, 14, 15 e 16, ou seja, sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira, hein? Com atrações que são distribuídas aí em vários pontos da cidade, tá certo? A festa reafirma a diversidade cultural e, logicamente, o compromisso do município, né, com a valorização das tradições populares. O Carnaval Popular de Ilhéus já está, logicamente, aí na agenda do município, tem acontecido, não de uma forma concentrada, como foi aqui em Itabuna, com antecipado, mas de forma ampliada, né, nos diversos bairros, como já citei aqui, Hernani Sá, né, o residencial, Sol e Mar, o bairro também, como nós podemos ver aqui, o bairro do Pontal, enfim, diversas localidades da cidade, nós tivemos aí
então, festas, os bloquinhos, né, logicamente com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Está aí, então, o Carnaval de Ilhéus acontecendo, mais uma vez, reafirmar a todos os foliões, né, que se querem curtir o Carnaval, vão com paz no coração, vão com alegria, né? Tem algumas pessoas que saem de casa, pelo incrível que pareça, saem de casa procurando briga, procurando intriga. E isso nós, logicamente, repudiamos veementemente. Né? Eu tenho certeza que também essas festas aí têm um acompanhamento das forças policiais, da Polícia Militar, né? Os nossos soldados, guerreiros da Polícia Militar estão nas ruas, logicamente, para garantir a segurança, mas ao sair de casa, saia com paz no coração, saia com o desejo de fato, apenas se divertir. Né? E tratando da questão do trânsito, se beber, não dirija. Volto a tocar no mesmo assunto. Volto a tocar no mesmo assunto que nós sempre falamos por aqui também. Tá bom? Mas vem comigo, Cássio, vem comigo com mais informações, porque desta vez nós vamos falar sobre um incêndio que atingiu aí a cidade de Aurelino Leal e também a cidade de Ubaitaba, na verdade a divisa ali, né? Esse incêndio acabou acontecendo às margens da BR-101 e acabou aí mobilizando equipes, né, para debelar as chamas e também acabou deixando as pessoas que trafegavam por ali, né, os motoristas, muito assustados. Imagine você estar fazendo uma viagem quando de repente se depara com um cenário de devastação por conta de um incêndio. Foi isso que aconteceu ali na altura da cidade de Aurelino Leal e Ubaitaba. Né? Para quem conhece, são cidades que são vizinhas, apenas separadas pelo Rio de Contas. Né? Esse cenário aí de fumaças, de chamas, acabou causando uma grande apreensão para quem estava trafegando ali pela BR-101, né? No dia de ontem, nas últimas horas. Este incêndio de grandes proporções, segundo informações aí, ele acabou atingindo a vegetação da rodovia, né? O que acabou então aí causando esse transtorno para quem trafegava por lá. Você vê exatamente imagens, a chama de fato alta, né? Vejam bem, olha aí, a chama alta acabou trazendo esse transtorno por lá, hein? Olha aí. Muito bem, a fumaça densa tomou conta aí dos diversos pontos da estrada, reduzindo drasticamente a visibilidade dos motoristas. Isso é um perigo, viu, gente? É um perigo de colisões traseiras e também saídas de pista, né? Acabou então obrigando aí, com esse perigo eminente, acabou obrigando os motoristas e condutores, né, de diversos tipos de veículos que por aí trafegam, de grande porte, de pequeno porte, a trafegarem com a velocidade mais reduzida e também com os faróis acesos, mesmo durante o período do dia. Né? Relatos de moradores locais indicam a forte suspeita de que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa. Olha aí, atenção à nossa polícia, né? O incêndio provavelmente pode ter sido provocado de forma criminosa, gente. Embora a autoria ainda não tenha sido, então, identificada, hein? A rapidez com que as chamas se espalharam pela vegetação seca, imagine, né? A vegetação seca, ela se espalha rapidamente, o fogo, né? Acaba levantando aí um questionamento sobre a ação humana deliberada lá no local, hein? Lembrando que equipes de combate a incêndio foram então acionadas para conter o avanço do fogo, né, trabalhando para evitar que as chamas atingissem aí a pista de rolamento, hein? Ou até mesmo propriedades vizinhas por ali, né? Situação terrível, uma situação lamentável. A operação visou garantir, logicamente, que o tráfego não precisasse ser totalmente interrompido, já que nós estamos falando de uma BR importantíssima, né, para a nossa região, para todo o nosso Brasil. Nós estamos falando aí da BR-101, ali na altura da cidade de Aurelino Leal e Ubaitaba, onde então essas imagens que vocês veem aí acabaram sendo capturadas, ou seja, esse incêndio, imagine se esse fogo se espalha para o outro lado da pista.
quanto a questão aí do transtorno que não seria, né? De fato, cabe às autoridades policiais agora investigarem se de fato esse incêndio foi criminoso. Porque, se confirmando, esses criminosos devem ir para de trás das grades. Não se pode jamais tolerar uma situação como essa, principalmente em uma área de alto fluxo de veículos, né? Veículos de grande porte, tanto transporte de pessoas como transporte de produtos e alimentos. Imagine aí, né, o transtorno que não é para as cidades aqui da nossa região e de outras regiões que passam por aqui também, né? As autoridades, inclusive, reforçam, viu, gente, que em períodos de clima seco, a vegetação, as margens da rodovia tornam-se um combustível fácil. Isso é uma realidade, né? Qualquer, por exemplo, bituca de cigarro ou queimada de lixo pode, então, fugir do controle e causar, de fato, aí um grande incêndio, grandes tragédias de forma imensurável. A pessoa passa por ali, né, fumando cigarro, e depois joga a bituca de cigarro ali numa vegetação seca, o fogo vai se espalhando. Ah, ela nem sabe que isso aconteceu. Ou seja, não sabe, de fato, não sabe. Pode ter sido até inocente. Mas tenha certeza que o fogo, por menor que seja ali, em contato com a vegetação seca, pode causar exatamente isso que as autoridades estão dizendo aqui, né? Incêndios de grandes proporções e, quem sabe, um desdobramento pior ainda, já que nós estamos falando de uma rodovia, né? Causa um incêndio, você pode observar que a fumaça aí atrapalha a visibilidade. A pessoa está passando por aí, daqui a pouco está batendo em outro carro, já causou um acidente. É o que nós não desejamos, é o que nós, né, não desejamos, de fato, que acidentes aconteçam. Mas pode acontecer em decorrência de uma situação como essa, que iniciou de forma inocente, né? A pessoa achou, não, aqui eu só fumei o meu cigarrinho aqui, terminei e joguei. Então, muita atenção, muita atenção. E ainda tem uns filhos de Deus aí, né? Tem uns filhos de Deus, que na lua que está fazendo, como dizem por aí, né? Esse sol, o sol que está aqui na nossa região, de fato, o calor intenso, ainda acham de fazer o quê? De tocar fogo em lixo. Ou de tocar fogo na vegetação, nesse calorão que está fazendo, minha gente. Como pode uma situação como essa, né? Então, muita atenção, né? Vamos ter cautela aí, vamos ter cautela. E, logicamente, as autoridades policiais estão aí de olho, observando tudo para que incêndios criminosos possam ser, de fato, aí, cada vez mais repreendidos, né? Evitando transtorno para as demais pessoas que trafegam pelas vias, neste caso em específico. Está aí essa informação, aconteceu no dia de ontem, BR-101, altura da cidade de Aurelino Leal e Ubaitaba, vizinhas cidades, de gente boa, terra boa, e um abraço para todos os nossos queridos amigos da cidade de Aurelino Leal e também de Ubaitaba, na terra do campeão aí de canoagem, né? Na terra das canoas, o campeão Isaquias Queiroz, que veio de lá. Terra também da minha amiga Alessandra, me lembrei aqui agora, um abraço para ela, que também sempre nos acompanha por aqui. Vamos seguindo também agora, desta vez falando sobre uma situação terrível, uma tragédia que de fato aconteceu, uma tragédia familiar, desta vez no estado de Sergipe, em Aracaju, mais precisamente, hein? Isso mesmo, um homem acabou matando o pai, o tio e a tia. E logo depois ele acabou morrendo em confronto com a polícia militar. Que terrível, gente, que história terrível, que tragédia nesta família, hein? Amanhã de terror acabou chocando aí o bairro Santos Dumont, isso lá na zona norte da cidade de Aracaju. Esse fato aconteceu no dia de ontem, na manhã do dia de ontem, onde então esta tragédia acabou se confirmando, né? 3 membros da família foram então brutalmente assassinados de arma branca, né? Assassinados a facadas. O autor dos crimes, identificado como Juan da Conceição, um jovem de 25 anos, foi então morto em confronto com a polícia militar durante a tentativa de captura. As vítimas fatais são Cosme da Conceição Santos, que você vê na imagem aí, este pai do Juan, Maria da Conceição Santos, desculpe, tia do Juan, está aí também nas imagens, e Adailton Roberto Mota,
que era marido da tia do jovem. Enfim, a aconteceu aí na residência, né, a verdadeira chacina aconteceu na residência onde então a vítima morava, né, e onde também o Juan estava hospedado, ou seja, o jovem estava hospedado na casa dos tios, né, um local que também funcionava como um restaurante, vejam bem. Então, após cometer esse triplo homicídio, o Juan da Conceição tentou escapar da cena do crime, fugindo pelo telhado da casa, né? Temos até imagem aí, exatamente dele no telhado. Coloca aí, por gentileza, Cássio, essas imagens aí do Juan no telhado, né? Tanto da casa que ele saiu, como da casa vizinha. Ele chegou aí para o telhado da casa vizinha também, hein? Lembrando que a Polícia Militar do Estado de Sergipe foi então rapidamente acionada e iniciou uma perseguição intensa para localizar então o suspeito, Juan, hein? Segundo informações da corporação, chegando por lá, houve então um confronto direto durante a ação policial para então deter esse jovem de 25 anos que você vê exatamente aí agora a imagem dele no telhado. Pode observar aí no círculo vermelho, é exatamente o Juan tentando fugir, né? As autoridades policiais já ali na área da varanda e o Juan tentando fugir pelo telhado. Mas o fato acabou sendo pior porque as informações de que houve esse confronto aí durante a ação policial, né? E ele acabou sendo baleado. O Juan acabou sendo baleado e, apesar dos esforços também de socorro, acabou não resistindo aos ferimentos e teve também o seu óbito confirmado no local, hein? Familiares relatam aí às autoridades um preocupante histórico do agressor, né? O Juan, ele havia sido diagnosticado com esquizofrenia, gente, há cerca de 2 meses, né? Mas, infelizmente, não estava fazendo uso da medicação prescrita para o seu tratamento. Lembrando que a Polícia Militar também informou que o suspeito possuía, então, aí, um extenso histórico de violência doméstica, com registros de agressões contra a própria mãe, a irmã e até mesmo a própria avó, né? Inclusive, segundo informações, na segunda-feira, véspera da tragédia, o Juan havia recebido uma intimação judicial relacionado aos episódios anteriores de agressão. Ele já vinha agredindo, a avó, a irmã, né, e outros membros da família. Alguém disse que ele tinha aí esquizofrenia, não vinha tomando remédios, o que logicamente acabou piorando toda a situação. E resultado, 4 da mesma família acabaram morrendo nessa tragédia. O próprio Juan, que foi quem assassinou o próprio pai, a tia e o marido da tia. Que terrível, hein? Que terrível situação, que terrível desfecho, que terrível final aí aconteceu nesta cidade, na cidade de Aracaju, mais precisamente bairro Santos Dumont. Nós tivemos um caso aqui, né, recentemente, isso me lembra o caso de Itapé. No caso de Itapé, o jovem fazia uso de drogas. E a família, a mãe, tentando aconselhar, o jovem chegou tarde em casa, né, depois de fazer uso dessas drogas, segundo informações, a mãe tentando aconselhar esse jovem, mas ele acabou indo por um lado pior, né? Pegou uma faca, desferiu um golpe dessa faca no braço da mãe. O avô do jovem, vendo essa cena, acabou então entrando em luta corporal e acabou então aí também desferindo outros golpes contra esse jovem que não resistiu aos ferimentos. Ou seja, o avô acabou matando o próprio neto. Isso aconteceu aqui em Itapé recente, semana passada. Eu acredito que vocês que estão nos assistindo lembram dessa situação. O avô acabou matando também a facadas o próprio neto. Foi ouvido e liberado, né? Legítima defesa. É o que tudo indica aí, já que nós estamos falando de um idoso contra um jovem de 19 anos. E agora a situação meio que se repete, mas de forma maior, com mais vítimas. Agora no estado de Sergipe, capital de Aracaju, bairro Santos Dumont. Enfim, precisamos orar, viu, gente? Precisamos clamar a Deus, porque de fato tem sido dias difíceis.
Vamos cuidar da nossa juventude, né? Tem muito jovem aí se envolvendo com coisa que não deve, né? Coisa ruim. Vamos buscar Deus. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando aqui de coisas boas para você. Vamos buscar a Deus. É o melhor que nós fazemos. Porque, de fato, quando nós vemos uma situação como essa, é isso que nós podemos dizer, né? É isso que nós podemos dizer. Porque está escrito nas Sagradas Escrituras o seguinte, que o mal, ele veio com a função pré-determinada, que é o quê? Matar, roubar o quê? Roubar a paz, roubar a alegria, né? E destruir. Destruir o quê? Famílias. É o que ele mais quer destruir, são as famílias. Essa é a realidade. Olha essa situação. Olha a situação de Itapé. Famílias destroçadas. É isso mesmo, essa é a realidade. E as Sagradas Escrituras não mentem. Independente da sua religião, tenha certeza. A Bíblia Sagrada não mente. Acredite você ou não. Nós estamos vendo o cumprimento do que de fato está dizendo lá, né? Olha, filho contra pai, pai contra filho, né? Tragédias e mais tragédias, rumores de guerra. É o que nós estamos ouvindo. É o que nós estamos vivenciando diariamente. Esta é a realidade. Mas está aí, então, esta informação, esta tragédia, infelizmente, familiar, acontecida lá no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju, capital do estado, inclusive, né? Então, onde esse jovem acabou matando seus familiares, logo depois, em confronto com a polícia, acabou tombando morto. Vamos lá, vamos seguindo que a informação não para por aqui até às 19 horas para você, hein? Vamos seguindo com mais informações. Vamos agora falar sobre mais violência, infelizmente, né, gente? Mais violência, mas dessa vez na cidade de Ibirapitanga aconteceu aí o tiroteio no bairro Novo, que acabou mobilizando, logicamente, a polícia militar, né? E assustando os moradores ali da localidade conhecida como Camumuzinho, distrito do município de Ibirapitanga. Um abraço aí para o G. Assunção, prefeito de Ibirapitanga. Vamos ver essa matéria? Pode rodar. A polícia militar se deslocou até Camamauzinho, distrito de Ibirapitanga, após um tiroteio registrado no bairro Novo. O barulho dos disparos causou medo entre os moradores da localidade. Segundo informações apuradas, viaturas circulam pela região realizando rondas. A suspeita é de que os envolvidos tenham fugido para uma área de mata logo após os tiros, tentando escapar do cerco policial. Até o momento, não há confirmação de feridos nem de prisões. A PM segue no local em busca dos suspeitos. A polícia militar se deslocou até Camamauzinho, distrito de Ibirapitanga, após um tiroteio registrado no bairro Novo. O barulho dos disparos causou medo entre os moradores da localidade. Segundo informações apuradas, viaturas circulam pela região realizando rondas. A suspeita é de que os envolvidos tenham fugido para uma área de mata logo após os tiros, tentando escapar do cerco policial. Até o momento, não há confirmação de feridos nem de prisões. A PM segue no local em busca dos suspeitos. A polícia militar se deslocou até Camamauzinho, distrito de Ibirapitanga, após um tiroteio registrado no bairro Novo. O barulho dos disparos causou medo entre os moradores da localidade. Segundo informações apuradas, viaturas... Muito bem, então tá aí, hein? Aconteceu na cidade de Ibirapitanga, né? Moradores aí desta localidade, conhecida como Camumuzinho, né? Tá aí Camamauzinho, né? Mas é Camumuzinho, onde então esse tiroteio acabou acontecendo. É uma localidade tranquila, né? Até então era tida como tranquila. A polícia esteve na localidade para tentar identificar o que causou, né? Muito provavelmente é a guerra das facções, gente. É a realidade também nos pequenos municípios aqui da nossa região. Ah, é porque a polícia não está trabalhando? Tá sim, olha aí, a polícia trabalhando, está na tela, a polícia está trabalhando. Mas de fato falta um trabalho aí mais forte nesse quesito, né?
um trabalho de impacto, e principalmente da forma como nós mostramos aqui agora, que é desarticulando as facções criminosas no financeiro, né? E aí elas vão começando a ficar mais fracas. Eu creio que a longo prazo nós vamos vencer essa guerra sim, né? Mas nós precisamos da população de forma geral. Quando nós cuidamos dos nossos filhos, quando nós cuidamos das crianças, quando nós educamos as crianças, né, preventivamente falando, nós não teremos problemas como esse aí, que é criança se enveredando pelo mundo do mal e servindo como soldado do crime. Né? Porque não tenha dúvida, quem vai para o tiroteio aí são os adolescentes, os jovens, que são cooptados. Os chefes, eles não vão para aí, eles não vão colocar sua vida em risco. Essa é a realidade. Então você que está me ouvindo aí, que jovem, está envolvido no mundo do crime, saia dessa, meu irmão. Porque o cidadão aí, o chefe, que você chama de chefe, ele jamais vai colocar a cara aí para poder trocar tiros. Ele deixa aí, como diz no popular, o pau quebrar. Resultado, muitas vezes, são diversos jovens mortos. Lamentavelmente, tiroteio aí no bairro Novo, que acabou mobilizando viaturas da PM para, logicamente, acalmar os ânimos por lá, hein? Tudo indica que o crime organizado aí trabalhando nessa questão por lá na cidade de Ibirapitanga, né? Distrito de Camumuzinho, cidade de Ibirapitanga. Olha, mas vamos continuando por aqui, vamos continuando com mais informações, muita atenção. Agora nós vamos para um caso que aconteceu na cidade de Ilhéus. Um homem lá na cidade de Ilhéus, Zona Norte, área ali belíssima, mais conhecida ali como a comunidade do Joia do Atlântico, prestem bem atenção, acusa a comunidade ali do Joia do Atlântico, tem acusado um homem de roubar areia da prefeitura de Ilhéus. Caso sério, hein? O caso é sério, a areia é pública, logicamente, mas para ser utilizada nas áreas públicas, nas obras públicas, né? E a comunidade está de olho, observando de que este homem teria usurpado aí deste material de construção da Prefeitura Municipal de Ilhéus, que está fazendo algumas melhorias por lá. Tá certo? Nós temos uma matéria sobre esse assunto, né? Pode rodar. Moradores do Joia do Atlântico, Zona Norte de Ilhéus, gravaram vídeos onde, segundo eles afirmam, um homem está roubando areia da Prefeitura de Ilhéus, que seria utilizada na manutenção das ruas da localidade. Um morador relatou que o indivíduo é reincidente, inclusive, foi preso por extrair ilegalmente areia da praia no Marciano, na litorânea norte do Malhado. A comunidade disse que entrou em contato com a prefeitura, mas até o momento, não houve nenhum retorno, como também ligou para a SICOM, em Itabuna, solicitando a presença da Polícia Militar e propostos da Delegacia de Meio Ambiente de Ilhéus. No entanto, nenhuma autoridade esteve no local. Nas últimas horas, com base nas denúncias de moradores, o homem, com auxílio de uma retroescavadeira e caminhão, se apossou do material comprado com o dinheiro público, para fins particulares, de maneira ilícita e suficiente para levá-lo à prisão em flagrante. Então tá aí, o cidadão se apropriando de algo que não é dele. As imagens estão mostrando aí claramente, hein? Esta areia estaria aí para melhoria na comunidade Zona Norte de Ilhéus, de Joia do Atlântico. Que de fato é uma joia, né? Para quem conhece ali, maravilhoso. Nós temos a chamada barrinha ali, maravilhosa. Mas o que acontece? O cidadão para ali com uma caçamba e começa a colocar, encher de areia. Areia esta que ele não comprou, pelo contrário, está ali, volto a dizer, para o uso e melhoria das ruas da comunidade. A comunidade, o que aconteceu aí? A comunidade fez um vídeo evidenciando, olha, estão roubando areia aqui. Atenção, prefeitura da cidade de Ilhéus. Atenção, polícia militar, um crime está acontecendo. Estão roubando ali a areia pública. Estão roubando, esta é a realidade. Está aí na tela, né? Eu espero que a prefeitura abra bem os olhos, identifique aí quem de fato está fazendo essa situação, né? Para que possa devolver e pagar por isso.
essa é a realidade aí, hein? Lembrando que recentemente nós tivemos também no ano passado um caso parecido, só que o cidadão está retirando a areia da praia, né? Não se pode também. Imagine se fosse liberado retirar a areia da praia, ninguém ia comprar areia lavada, né? Só queria retirar da praia, imagine. Não teríamos mais areia na praia, né? Mas enfim, o caso é sério e a polícia, eu tenho certeza, que chegará até você, hein? É dinheiro público, material público e para melhoria das ruas, dos acessos aí da comunidade. Isso aí não pode continuar acontecendo. O pessoal está de olho e eu conclamo aqui as autoridades, tanto a autoridade do prefeito, né, o secretário também de obras aí de Ilhéus, como também as autoridades policiais para este caso, que precisa ser investigado e identificada a pessoa que está fazendo isso aí. Está roubando, essa é a palavra, está roubando do bem público, tá bom? Tá aí então esta informação, né? O povo está de olho, o povo está na bronca com toda esta situação. Muito bem, vamos chegando aqui com mais informações, uma informação atrás da outra, é isso mesmo, a informação não para. Agora nós vamos falar sobre os preparativos para o Carnaval. Amanhã já começa o Carnaval da cidade de Ilhéus, não, de Salvador, né, da nossa capital. Estamos falando aqui de Ilhéus, mas vamos agora falar da nossa capital, em Salvador. O Carnaval inicia-se oficialmente amanhã. Na verdade, algumas festas já começaram por lá, né, o chamado furdunço, na última semana começou, muita gente nas ruas, enfim. Mas o fato é, o Detran aqui do nosso estado já iniciou aí as vistorias dos trios elétricos e também de carros de apoio, né, e dá início ao seminário Parta Condutores em Salvador. Né? Essa é a informação que nós temos aqui e que nós vamos acompanhar a partir de agora na sua tela. O clima de carnaval já toma conta de Salvador. O Detran, em uma ação conjunta, deu início às vistorias dos trios elétricos que vão desfilar nos circuitos da Folia em 2026. A inspeção acontece no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, e é etapa obrigatória para quem quer colocar o veículo na avenida. Durante a checagem, as equipes analisam itens de segurança, parte mecânica, freios, pneus, equipamentos contra incêndio, documentação do veículo e do condutor, além da estrutura do posto médico. Sanitários e lanchonetes também entram na lista. Quem é aprovado recebe o adesivo de veículo vistoriado, que deve ficar bem visível na carroceria. Já quem for reprovado, tem que corrigir as pendências e voltar para nova avaliação. Bom, a Polícia Científica da Bahia, juntamente com outros órgãos municipais e estaduais, anualmente realiza essa vistoria prévia dos veículos que vão adentrar o circuito. Então, trios elétricos, carro de apoio, todos esses veículos que vão estar no meio do público durante as apresentações de carnaval e pré-carnaval, eles passam por uma vistoria. Então, eles são avaliados aqui a parte elétrica, mecânica e de projeto estrutural, de modo que haja o mínimo possível de possibilidade de alguma falha. Rapaz, eu acho que é uma coisa muito sincera e muito segura do Ministério Público e em especial o Detran, porque para a gente colocar um carro de tamanho, peso, altura, largura, tem que ter muita responsabilidade. Trio elétrico não é um carro de brinquedo e não é carro de passeio. Trio elétrico é carro de trabalho e de muita responsabilidade, então tem que ter condutores preparados. Se preparando para levar alegria para o povo, não é isso? É o mais importante, né? Que é o símbolo da festa, é o quê? Alegria a todos. Pois é, isso é mais uma ação do Detran, mais uma ação preparatória para o Carnaval, né, que é um seminário, né, para os instrutores de trio elétricos e carro de apoio. Né, nós temos uma série de atividades, né, que compreende que o Detran participa, né, junto, né, com outros órgãos do governo do estado para poder fazer uma festa tranquila, uma festa segura. Né, nós estamos tendo também, né, lá no Parque de Exposição a vistoria dos carros que vão participar, né, da festa do trio elétrico. Aqui hoje, né, mais um evento, né, um evento preparatório para essas pessoas que vão conduzir de hoje até o dia 11, né, e esse ano com uma novidade, que é a sala de descompressão que nós vamos ter também. Né, a gente sabe que muitos desses condutores, né, de trio elétrico, eles chegam, né, no local e às vezes esperam, né,
horas e horas, 4, 5, 6 horas para iniciar o percurso dele, né? E nós vamos ter 2 salas, uma no Campo Grande e uma, né, na Barra, né, para que esses condutores de trio possam aguardar num lugar confortável, né, num lugar que eles tenham acesso, né, a um café, a uma água, né, a um lanche, né, um espaço, né, confortável para que eles possam ter uma televisão para estar assistindo um programa, aguardar o momento dele de desfile, que eles possam entrar, né, no carro, né, mais tranquilos e, né, e mais descansados para poder fazer um percurso tranquilo para o Fulião. A gente verifica nos equipamentos praticamente toda a parte documental, né, do veículo, né, a parte também de freio, de pneu, né, se o veículo realmente tem condições, né, de poder fazer realmente, né, o trajeto. A única coisa que a gente não verifica é a questão de lotação, né, de número de pessoas no trio, que isso fica a cargo, né, do Corpo de Bombeiros. Então tá aí, hein, o trabalho do nosso Departamento de Trânsito do Estado da Bahia, o DETRAN, logicamente fazendo toda a vistoria necessária, vistoria importantíssima, já que nós estamos falando aí de uma festa que reúne milhões de pessoas, né? Chega a ser milhões de pessoas envolvidas aí no Carnaval. É algo que deve ser feito mesmo de forma muito minuciosa, como foi colocado aí, né? É observada a parte elétrica, a parte mecânica, enfim, tudo isso, né, para garantir a segurança dos foliões. Volta e meia nós vemos casos aí, mesmo com essa vistoria de trios elétricos tombando, né? E causando, logicamente, preocupação por parte das pessoas que por ali estão. Então, para a segurança, o DETRAN acaba fazendo todo esse trabalho aí na nossa... antes de começar, né? Parabéns aí, né, pelo trabalho realizado, um trabalho minucioso, um trabalho que eu tenho certeza que... de forma mesmo que indireta, salva vidas. Imagine se não houvesse uma vistoria como essa, né? E teve um cidadão que falou aí na matéria, eu gostei da fala dele, né? Olha, dirigir trio elétrico não é brincadeira. Ele falou isso aí, né? É algo muito sério. Você tem diversas pessoas ali, uma banda completa, né? E além das outras pessoas que estão ali acompanhando. É algo muito sério, né? A pessoa tem que estar atenta, porque é uma multidão também à frente dele. É algo, de fato, que exige aí muita atenção, né, e muito preparo. Foi esse cidadão que está aí na tela, ó. Ele que afirmou isso aí, né? Dirigir trio elétrico não é brincadeira, é algo muito sério, é verdade. Muito bem, vamos seguindo aqui, já estamos chegando na reta final do nosso programa, mas nós vamos falar sobre política, nós vamos falar sobre a última pesquisa presidencial, é uma notícia a nível nacional, né? Vamos chegar aqui agora falando sobre o cenário nacional, o levantamento que foi feito aí sobre o cenário para presidente da República. E a informação é a seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda aparece à frente dos demais candidatos, porém a diferença entre o Lula e os outros candidatos, né, a diferença entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, por exemplo, o filho do ex-presidente, acabou diminuindo. O Lula ainda está na frente, mas acabou diminuindo, né? Ele segue à frente aí em todos os cenários, mas a diferença contra o Flávio Bolsonaro, que acaba se colocando aí como principal opositor, já que ele foi escolhido aí pelo pai, o ex-presidente Bolsonaro, né, acaba então diminuindo, né, essa diferença aí percentual. A informação é a seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, segue à frente em todos os 7 cenários do segundo turno testados contra possíveis candidatos da oposição, que, diga-se de passagem, está fatiada, né? É o que então aponta essa pesquisa aí da Quest, viu? Foi divulgada no dia de hoje. A menor diferença registrada é de 5 pontos percentuais, minha gente, no confronto com o senador Flávio Bolsonaro do PL, que aparece como principal nome da oposição, como eu acabei de dizer aqui, né? Nesse cenário, vamos ver os números. O Lula, ele tem 43% das intenções de voto, enquanto o Flávio Bolsonaro marca 38%, né, com 2% de indecisos e 17% de brancos. Nulo ou que não souberam, não pretendem votar, né, também estão aí nessa marca dos 17%. Lembrando que em dezembro o presidente tinha 46% contra 36% do senador Flávio, né, uma diferença aí de 10 pontos. Já agora, no último mês de janeiro, a diferença era de 45 para 38, ou seja, diferença de 7 pontos percentuais, né?
Entre os eleitores que se declaram independentes, grupos considerados decisivos na disputa, esse grupo é considerado decisivo, que são os eleitores que não se consideram nem lulistas, nem bolsonaristas, né? Pelo contrário, é um grupo que se declaram independentes. A vantagem de Lula sobre Flávio acabou caindo, sabe quanto? 16 pontos, né? De 16 para 5 pontos. Ou seja, muitos desses indecisos que se dizem aí, se declaram eleitores independentes, acabaram migrando para o senador Flávio Bolsonaro, né? E esse percentual acabou caindo para 5 pontos, ou seja, a diferença era de 16, acabou caindo para 5 pontos nesse público. Em janeiro, o presidente tinha então 37% nesse segmento, contra 21% do senador. Agora, Lula aparece com 31%, enquanto Flávio soma 26%, ou seja, 5% de diferença, hein? A pesquisa é a primeira da Quest, que não inclui então aí o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, entre os possíveis candidatos, né? Ele tem afirmado que tentará então a reeleição ao governo paulista, né? Tentará continuar na cadeira de governador de São Paulo, é o que afirma, é o que traz aqui as informações, hein? Já nos cenários de primeiro turno, o Lula aparece na liderança com percentuais que variam entre 35% e 39%. Flávio Bolsonaro surge como o principal nome da oposição, com índices entre 29% e 33%. Lembrando que, além de Flávio Bolsonaro, gente, foram também testados aí como possíveis adversários do Lula em um segundo turno os nomes do Ratinho Júnior, do PSD, ele que é governador lá do estado do Paraná, bem como também Ronaldo Caiado, do governador do Goiás, né? Ele que está aí de saída do União Brasil, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e também Romeu Zema, governador de Minas Gerais, ele que faz parte do Partido Novo. Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, também foi testado, e Renan Santos, do novo partido Missão, foi um dos nomes também colocados aí em disputa com o presidente Lula. No confronto com o Ratinho Júnior, Lula tem 43% contra 35% do governador do Paraná, hein? Com ele que com 19% aí de brancos e nulos e 3% de pessoas indecisas. Já no confronto com Ronaldo Caiado, Lula aparece, né, o presidente aparece com 42%, antes eram 44%, enquanto o governador de Goiás aparece com 32%. Né? Brancos e nulos, nesse caso, vai a 4% e indecisos 22%. No cenário contra o Eduardo Leite, o Lula ele aparece com 42%, contra os 28% do governador gaúcho. E finalizando aqui, quando o nome é o Aldo Rebelo, Lula aparece com 45% contra o ex-ministro 25%. Lembrando que esse levantamento aí foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas em diversas regiões do nosso país. Tá aí essa informação, um aperitivo para a política deste ano, viu, minha gente? Com essa informação, então, vamos finalizando o nosso programa do dia de hoje. Mais uma vez, agradecendo a cada um de vocês pelo carinho da audiência de sempre. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos com mais uma edição do nosso TVI News. Continue na nossa programação e até mais.